Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a palavra do Senhor, que é o Maná da Esperança. Convido vocês a pegarem a Bíblia de vocês para abri-la no Salmo 81. É o salmo da onde nós hoje vamos tirar aqui o Maná da Esperança. Salmo 81. Antes de nós lermos a palavra de Deus, convido você, aonde você está, a fechar os seus olhos para uma palavra de oração. Querido bom Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um dia de vida. Que o Senhor possa confortar todos os enlutados, que o Senhor possa fortalecer todas as pessoas que estão sofrendo por perda dos seus entes queridos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa ser com todos, confortando a todos, dando paz em meio a tanta turbulência. Fica conosco agora ao estudarmos a Tua Palavra. Nós assim te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Salmo 81, mais uma vez, vou dizer para vocês, esse salmo é o Salmo de Asaf, e o título desse salmo é O Toque da Trombeta. Muito interessante, o toque da trombeta. Verso 1 diz assim: Cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira. Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito, é lei para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao marchar contra a terra do Egito. Ouvi uma linguagem que eu não conhecia, dizendo, olha que interessante, livrei os seus ombros do peso e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia, vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo do trovão, eu lhes respondi, e eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Versículo 8. Escute, meu povo, as minhas admoestações, ó Israel, se ao menos você me escutasse. Verso 9. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Verso 11. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a ele, e isso duraria para sempre. Mas vocês, eu sustentaria com um trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Queridos, esse salmo tem 16 versos. Não vou comentar todos, mas quero pegar aqui a base principal desse salmo. E o principal desse salmo é Deus convocando o seu povo para a adoração. E a adoração no meio do povo de Israel, ela era vinda com tamborins. E fica bem claro ali, quando a gente vê ali, quando o povo sai do Egito e atravessa ali as águas do Mar Vermelho, as mulheres puxando ali a dança ali para que eles pudessem então adorar. Ali é um contexto cultural, é claro que não é assim em todos os lugares. Nós vamos então entender isso mais claramente quando a gente vê o tipo de adoração que faz ali os africanos, são muito alegres no tipo de adoração deles. Em cada região há uma cultura de tipo de adoração. Interessante que aqui no verso 1, verso 2, é um cântico de alegria, um cântico, Deus chama, o salmista está chamando o povo para cantar de alegria, porque Deus é a nossa força. Parece um contexto aqui, é Deus quem vence as nossas batalhas. Então nós temos motivos sim para cantar, para alegrar-nos e então assim regozijarmos nos feitos que Deus fez. Agora, queridos, olha que interessante. Eles aqui, fica bem claro aqui no versículo 3, que há um toque da trombeta. É muito interessante que
Se você vai lá para o livro de Levítico, ali nos versos 23, capítulo 23, ali em diante, você vê que antes de começar ali as festividades do povo de Israel, lembrando que todas as festividades que haviam, a festa da lua nova, ali tinha também ali outras festas que aconteciam, a festa da lua cheia, a festa da Páscoa, todas as festas ali, todas elas eram para que o povo pudesse lembrar do que Deus fez por eles dentro da saída ali do Egito. Então, amigos queridos, todos os feitos, todas as celebrações que Israel tinha, era para que eles lembrassem do Deus que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, queridos, tudo isso deveria ficar bem aguçado, bem vivo na mente daquele povo. E hoje também não é diferente. Deus quer que eu e você sempre lembrem dos seus feitos todos os dias, para que nós então possamos trazer esse Deus Todo-Poderoso à nossa mente. E como nós fazemos isso? Lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 25 em diante, a Bíblia vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, o povo tinha que lembrar sempre. Então há um toque da trombeta. E todas essas coisas que aconteciam, as festividades que o povo de Israel praticava, tudo isso era sombra do que iria acontecer com Cristo lá quando Jesus veio. Se nós lemos lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 1, a Bíblia ali vai dizer que todas as coisas que aconteciam no Antigo Testamento eram sombras das coisas que aconteceriam com Jesus Cristo quando ele viesse a este mundo. E agora eu quero ler com vocês aqui algo muito interessante. Verso 4, olha que interessante que aparece aqui. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Era uma lei as festividades do povo de Israel. Era algo que eles deveriam fazer. Então entenda agora que interessante. A pergunta é: como alguém pode regozijar, como alguém pode cantar, alegrando-se, sabendo que aquilo é uma lei, que aquilo é uma obrigação, e eles tinham que fazer isso? Como é que isso pode acontecer? Para que todas essas coisas pudessem acontecer com alegria, tinha que ter uma base. E essa base fica muito mais claro quando você lê aqui o verso 8 em diante, que a Bíblia vai dizer que eles tinham que lembrar dos feitos de Deus por eles. E fica muito claro isso lá no grande mandamento, que é o Shema, lá do livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, eles tinham que amar a Deus por aquilo que Deus fez por eles. E se você for lá para o livro de João, no capítulo 14, no verso 15, Deus diz para nós hoje, dando ali uma ordem para o povo, para os discípulos, dizendo assim: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Ou seja, a base para a obediência sempre tem que ser voltada para o amor. E como é que Deus, então, faz com que eu e você o ame? Com o amor, ele nos atrai. Ele nos atrai a ele por aquilo que ele fez por nós. E o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Deu a sua vida. Ele morreu morte eterna para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Ele ressuscitou para que eu e você possa ressuscitar, se por acaso a morte venha nos pegar naquele grande dia quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Então, queridos, ele fez tudo isso. E olha que interessante que isso vai ficar mais claro aqui então no verso 6. Livrei os seus ombros do peso, e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi, e os pus à prova junto às águas de Meribá. Queridos, quantas e quantas vezes o povo de Israel falhou? Quantas e quantas vezes eles eram indignos de Deus livrar eles, de Deus dar a bênção que eles mereciam? Quantas e quantas vezes eles não mereciam isso? Então, fica mais claro quando nós olhamos aqui as coisas que aconteceram nas águas de Meribá, para que Deus pudesse transformar aquelas águas que não eram águas próprias para tomar, em águas puras. Primeiro o povo reclamou, o povo chorou, o povo falou mal. E Deus então faz ali o milagre. Queridos, Deus abençoou aquele povo não porque eles mereciam. Deus abençoou aquele povo porque Deus
é amor. E por ele ser amor, apesar de quem eles eram, Deus assim fez maravilhas. Agora, olha que interessante, queridos. Aqui no versículo 8, fica bem claro, Deus chamando eles. Escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos vocês me escutassem. Parece um clamor de um Deus dizendo assim, por favor, ouve, ó Israel, me escuta, povo meu. Será que eles não estavam escutando? Claro que não, queridos. Eles sabiam da vontade de Deus, mas não praticavam aquilo que Deus pedia. Então parece que Deus aqui está falando para eles, filhos, ouçam-me. Agora olha o verso 10. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Aqui há eco, querido, lá dos 10 mandamentos. Quando Deus diz assim, lá no capítulo 20 do livro de Êxodo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, queridos, é como se Deus estivesse falando, olha, lembra, queridos, que eu os tirei da terra do Egito, porque eu amo vocês. Por amor eu resgatei vocês, apesar de vocês não merecerem, mas pelo pacto que eu fiz com Abraão, com Isaac e com Jacó, eu os livrei os seus descendentes, e vocês são os descendentes, e por amor a eles eu fiz milagres para vocês. Mas, verso 11, mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andasse na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Queridos amigos, esses 2 versos aqui parecem a voz de um Deus que está chorando. Um Deus que está falando assim, olha, tudo que eu fiz para vocês não valeu de nada. Vocês não me ouviram. Então, eu permiti que vocês fizessem aquilo que vocês queriam. Então, observe, queridos, aqui fica bem claro um método que Deus usa para julgar o seu povo. Como é que ele faz? Olha que interessante. Verso 12. Assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Jeremias capítulo 17, verso 9, verso 10, diz ali assim, a palavra de Deus diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ou seja, o nosso coração, ele nos engana. E a Bíblia diz mais lá no livro de Jeremias 17, verso 9, e ele é estupidamente corrupto. A palavra corrupto é doente. Nós somos doentes, o pecado nos deixa cada vez mais doente. E ele só quer coisa ruim, o nosso coração só quer coisa ruim. E sabe, queridos, às vezes nós somos teimosos, e às vezes Deus permite que algo aconteça, Deus permite que tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer, a gente faça para que aquilo que a gente tinha vontade, aquelas coisas vai nos julgar. Eu quero ler com vocês o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 24, 26 e 28. O livro de Romanos, capítulo 1, que eu quero ler com vocês. Romanos aqui, no capítulo 1, verso 24, diz assim, olha que interessante. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato com o natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Ou seja, de tanto quererem as coisas erradas, Deus falou, bom, vocês querem? Vocês vão colher aquilo que vocês plantarem. Nós colhemos aquilo que nós plantamos, queridos. E Deus poderia ter dado muito mais para o povo de Israel se eles assim fossem fiéis. Quero voltar aqui para terminar o Salmo. No versículo 13 diz assim, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu devoraria logo os seus inimigos. Ou seja, eu teria feito muito mais milagres por eles se eles tivessem me escutado.
os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, ou seja, aquilo que serviria de bênção para eles atrairia outras nações. Verso 16: mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorregue da rocha. Quero terminar aqui fazendo um apelo ao seu coração. O povo de Israel poderia ter recebido muito mais bênção. Ao invés de ter saído água da rocha, Deus teria feito sair coisas muito mais preciosas da rocha. Ao invés de cair um maná do céu, Deus teria feito muito mais coisas. Deus teria feito milagres incontáveis. Não é só com a roupa, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 5. Não é só com a roupa que não apodreceu, não só com o chinelo que não gastou. Deus teria feito muito mais. Então, querido, sabe o que me deixa triste? É que as nossas ações limitam as bênçãos que nós poderíamos ter recebido de Deus. É isso mesmo. Deus tem desejo, Deus tem vontade de nos abençoar muito mais, mas às vezes nós limitamos as bênçãos que Deus tem para nós e nos contentamos com pouco. Querido amigo, hoje eu quero fazer um apelo ao seu coração. Nós estamos às vezes limitando o poder de Deus por falta de fé, por falta de conhecimento, por falta de confiança em Deus. E porque nós não confiamos completamente, as bênçãos são poucas. Queridos, não está na hora de nós confiarmos mais em Deus e permitir que Ele possa nos abençoar muito mais do que aquilo que Ele quer nos dar? Queridos, nós estamos nos contentando com muito pouco. Deus tem muito mais para nos abençoar. Ele está dizendo aqui, olha, eu tinha muito mais para fazer para o povo de Israel, para o meu povo, mas eles me limitaram e se contentaram com pouco. Queridos, o povo estava ali adorando a Deus através dos seus cânticos. Era lei, eles fazerem aquilo. E hoje Deus pede para você, filho, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Eu não estou pedindo para você guardar os meus mandamentos se não há amor no seu coração. Ame a Deus por aquilo que Ele é. O que Deus é? Deus é amor. Deus é o seu Criador e Deus também é o seu Redentor. Deus é o meu Criador, o meu Redentor, e a Ele toda a honra e toda a glória. Não limite as bênçãos que Deus tem para dar para você hoje. Hoje Deus quer abrir as comportas do céu e derramar bênçãos sobre nós sem medida. Que Deus assim abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.